Fala galera do nono ano, vamos lá, aula de ciências, né? Nosso assunto, iniciamos o capítulo 9, página 172, né? Nós temos aí a atividadezinha da aula passada, né? Motivacional e o conceito de força centrípeta. E foi nos sugerido, né, pessoal, a responder isso aqui, né? Ó. Reflita porque o fio impede que o carrinho se movimente em linha reta. Se você tentou fazer, né, este experimento, né, você observou algumas coisinhas aí. Aqui, pessoal, né, já tem a resposta daquela motivação ali, né? Então vamos lá fazer a leitura dessa parte do texto da página 173. Ó. Analisando o resultado do experimento, a tendência de o automóvel de brinquedo mover-se em linha reta faz o fio esticar. Isto origina uma força de tração no fio. Então aqui nessa partezinha do fio, né, pessoal? Essa partezinha do fio aqui, ó, vai gerar uma força de tração, porque a tendência do carro é ele seguir em linha reta. Como o fio está preso aqui nesse prego, ó, nessa argola, o que vai acontecer? O carrinho vai puxar em sentido direto, né? Entretanto, o fio vai exercer uma força aqui e como uma força, cada força, né, uma reação contrária, então vai exercer uma força contrária aqui, tracionando o fio, esticando o fio. Então o fio vai puxar sempre o carrinho para o centro, impedindo ele de ir em linha reta, né? Vamos lá então. Então essa força, ao agir sobre o brinquedo, o impede de prosseguir em linha reta na mesma direção. Em todos os pontos de sua trajetória circular acontece exatamente o mesmo. O brinquedo tende a seguir em linha reta, mas a força de tração impede que isso aconteça, modificando continuamente a direção do movimento e produzindo a trajetória circular. Se em um dado instante o fio subitamente arrebentar, o que acontece? Ou for cortado, né, o automóvel imediatamente deixará a trajetória circular e prosseguirá em linha reta. Em outras palavras, a partir do momento em que a força de tração deixar de atuar, o brinquedo automaticamente abandonará o movimento circular e sairá pela tangente, ou seja, seguirá um caminho reto. Né? Então nós temos aqui, ó, o brinquedo tende a seguir em linha reta, né? O fio vai tracionar, puxar ele para o centro, né, que é a força de tração do fio, modificando assim a trajetória, né? A tendência dele é ir reto, entretanto, devido a essa força de tração aqui do fio, vai puxar ele, né, para a sua direita, então ele vai fazer um movimento circular. Né? A constante, né, a atuação da tração no fio produz uma trajetória circular. Se o fio se romper, o que vai acontecer? Ó, o carrinho vai, né, seguir a sua trajetória reta. Então, pessoal, a atuação da força de tração faz o brinquedo seguir trajetória circular. Na ausência da tração, ele segue em movimento retilíneo, certo? E foi solicitado a vocês, ó, para que listassem exemplos de movimento circular, né, dando atenção àqueles presentes no dia a dia. Então, eu listei aqui, pessoal, alguns exemplos ó, bem simples. Ó. Em nosso cotidiano é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carros, e também pelo liquidificador. Certo? Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam um movimento circular uniforme. Então nós temos aqui também a vitrola, né, que não é usado mais nos dias de hoje, mas temos o exemplo do ventilador, né? Temos o exemplo do próprio relógio, né, de parede ou de pulso, que é circular, né? Os ponteiros vão circulando ali, temos a roda gigante, né, um brinquedo, também satélites, né, pessoal, que circundam a Terra, certo? Então, satélites também um exemplo de movimento circular no nosso dia a dia, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia tudo é informação, né? Internet, tecnologia, tudo via satélite. Então, galerinha, tendo já compreendido, né, o que seria aí esse conceito de força centrípeta, né, que é uma força que sempre vai atrair o objeto para o centro, né? O objeto vai estar circulando aqui, né? Vai estar circulando e sempre vai ter uma força puxando ela para o centro. Então isso aqui é a força centrípeta, ok? A força centrípeta.
Então, olha, o que é que nos traz aqui o texto, né? A força de tração no fio que atua na situação da página anterior é chamada força centrípeta. A força centrípeta atua sobre todo móvel que descreve uma trajetória que não é retilínea, seja uma circunferência ou qualquer outro tipo de curva. Essa força é responsável pelo fato de o movimento não ser retilíneo, e sim curvilíneo, vai fazendo curvas, né? A direção da força centrípeta é a direção da reta que passa pelo móvel e pelo centro da curva. É descrita por esse móvel, né? E o sentido da força centrípeta aponta para o centro dessa curva. Então nós temos exemplos aqui de atuação, né? Exemplo de atuação. Podemos encontrar inúmeros exemplos, né, de movimento nos quais há força centrípeta. Por exemplo, você amarrar bem uma borracha escolar em um barbante e, né, fazer com que ele gire, né, em alta velocidade. E se você soltar, por exemplo, esse barbante, o que vai acontecer? Ele vai seguir em linha reta. Certo? Existe ali a força de tração exercida, né, no barbante e a borracha, impedindo que a borracha siga em movimento reto. Certo? Aí gera a força centrípeta, né, que permite que, no caso o objeto, a borracha, permaneça naquele movimento constante, né, circular. E quando você solta, o que acontece? Ó? A borrachinha, ó, vai seguir uma linha reta. Certo? Ela vai sair pela tangente. Né? Então imagine também um automóvel fazendo uma curva. O que acontece com ele se a pista estiver coberta de óleo? Infelizmente, tragédia, né? O automóvel derrapará e sairá da curva. Essa constatação evidencia que o atrito com o solo é necessário para o automóvel percorrer, né, uma curva. É a força de atrito aplicada pelo solo aos pneus que age como força centrípeta. A presença de óleo na pista reduz o atrito e sem a atuação da força centrípeta, o motorista não consegue fazer a curva. Então, pessoal, é importante notar que a força centrípeta é como chamamos uma força, né, que atua sobre o corpo em movimento, forçando a trajetória curva. Ela pode ser, por exemplo, a tração de um fio, né, com a força de atrito quando atuam sobre um móvel, né, e o fazem realizar movimento curvilíneo. Ok, pessoal? Então, olha, para a gente, né, concluir essa aula de hoje, vamos aí uma atividadezinha. Vamos passar aqui uma atividade, deixa eu ver qual é a página dessa atividade. Atividade. Esse capítulo, pessoal, ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso. Ó. Vamos verificar aqui com a página. Vamos lá, se o arquivo carregar, né? Pronto, demorou, mas abriu, pessoal. Então, ó, vamos fazer essa questão número 1 da página 197, ó, questão número 2. Essa 3 ainda não, que a gente ainda vai explicar isso aqui, né? Que é a força da gravitação universal. Vamos fazer a situação 1 e essa 2, ok? Valeu, pessoal.